Ai, ai, oremos. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor nos repreende quando precisamos para que nós possamos crescer e aprender, ó Deus, e ser corrigido para a glória do Teu nome, ó Pai. E também para o nosso bem, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Muito obrigado por este domingo, obrigado pelos irmãos. Sei que às vezes no cansaço da semana, cheios de coisas, mas Pai, o melhor lugar para nós estarmos é na Tua casa, é juntos, ó Pai. Eu sei que às vezes é um domingo, nós queríamos descansar por causa do corpo, mas com certeza o renovo vem, a força vem, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então abençoa, revigora essa igreja, cada irmão nas suas necessidades, sejam elas saúde financeira, física, mental, o que for, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando. Cuida também das famílias, dê sabedoria para os pais, sabedoria para as esposas, para os esposos, ó Deus, para que nós possamos ter um excelente relacionamento familiar. Nos ajuda como igreja a crescermos, a sermos melhores do que ontem, ó Deus, e com certeza queremos ser melhor amanhã também. Pai, nos ajuda, nós te pedimos. Também queremos apresentar a questão de saúde, porque é algo que realmente o pecado trouxe para a vida da humanidade, e isso realmente deixa a gente preocupado, traz problemas, às vezes até a consequência da morte. E sabemos, ó Pai, que só Cristo que venceu a morte, e por Ele nós podemos crer, ó Deus, e ter a esperança da vida eterna. Mas nós, enquanto estamos nessa carne, nós clamamos a Ti, a Bíblia fala que a humanidade clama, nós clamamos diante do Senhor, Pai. Eu quero colocar essas vidas que foram colocadas aqui, o Miguel, uma criança, Pai, ainda, 10 anos de idade, esse câncer, em nome de Jesus, que seja feito o tratamento e ele possa ficar 100%, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Também oro pelo Washington, pedindo que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde desse menino, para que ele fique bom novamente, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também a família da Cris, estão todos ali, a maioria com amidalite, que o Senhor possa estar colocando em suas mãos. O Senhor tem cuidado, Pai, que esses medicamentos façam efeito, que esses medicamentos possam realmente trazer o resultado que esperamos, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor proteja, que o Senhor abençoe. E agora vai chegar o frio também, que o Senhor esteja levantando uma cerca de proteção sobre nós, mas que nós também sejamos prudentes, sejamos cuidadosos, ó Deus, nos dê sabedoria para isso também. E apresentamos a dona Regina, pedimos ao Senhor que possa estar cuidando da saúde dela, mas que principalmente o coração dela possa estar, ó Deus, quebrantado no Senhor, ó Pai. Ajuda, dê sabedoria para a família, nós clamamos ao Senhor pela saúde dela, Pai. Também lembramos da irmã Jucira, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia. Sabemos que dores são complicadas, e ela sofre com dores, e agora a coluna também está doendo, e nós pedimos ao Senhor, Pai, faz um milagre, é possível ser feito, porque o Senhor é o Deus do milagre, e nós cremos nisso, ó Pai. Nós vamos estar clamando. O Senhor não é obrigado a fazer, mas o Senhor tem poder para fazer, e por isso é para o Senhor que nós pedimos, porque sabemos o Deus que temos. Apresento a vida dela no Teu altar. Também eu coloco o Edson e a Sandra diante do Senhor, para que essa dengue não venha fazer nada pior, ó Deus, que eles possam estar começando a melhorar, e possam ficar bem, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pelo Márcio, tio da Vitória, que o Senhor possa estar auxiliando nesse processo, ó Deus, o Senhor possa estar ajudando a cuidar da saúde dele, e também pela dona Priscila, que está com câncer no estômago, Pai, que em nome de Jesus isso possa ser revertido, e a família possa ver a mão do Senhor, e até mesmo se converter a Ti, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, usa poderosamente essa situação, para que o Senhor seja glorificado através de todas essas situações, Pai. Pai, vamos estudar mais um dia a Tua Palavra, vamos estudar mais um assunto família que estamos tratando aqui na Escola Bíblica. Eu quero pedir ao Senhor que nós possamos aprender ao ponto de colocar em prática. Pai, nos capacita, que o Seu Santo Espírito abra a nossa mente, nossos corações, para que todos aqui saiam daqui edificados em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aí em mês de... Que mês nós estamos? Abril, já foram 4 meses do ano, hein? Parece que foi ontem, né? Que era 1º de janeiro aí. Mas vamos lá, vamos para frente. Como diz o ditado, que atrás vem gente, né? Caminhando. Irmãos, nós estamos falando sobre família. Nós teremos mais essa aula e domingo que vem, tá bom? Aí encerramos o assunto família. Eu sei que maio é o mês da família, mas no cronograma não deu para
para fazer a troca, porque eu tenho que falar de finanças por último, né? Então, mas vocês estão sendo abençoados, eu creio, aí com o tema, para vocês usarem no mês da família, né? Então, aprende em abril e use em maio, tá bom? Claro que é só uma brincadeira aqui. Hoje nós vamos falar, estamos na 7ª aula, a importância e o cuidado com a família. Eu fiquei pensando assim, o que a gente está precisando, né? Irmãos, muitas das vezes, eu não sei vocês, mas é ao longo do tempo que a gente vai entendendo mais, né, o que é família, vai aprendendo mais a dar valor a essa instituição, esse tesouro que Deus nos deu, né? E às vezes tem pessoas que tem que ficar velhinho para entender todo o valor, né, das coisas. E tem gente que não, que são mais sábios, mais cedo pega o negócio e sai na vantagem. Então, qual que é a intenção? A intenção é que nós aprendamos e possamos aproveitar ao máximo, né, essa bênção que é a instituição chamada família. Porque alguns não foram criados, às vezes, em um lar que tinha todos os valores que a família deveria passar. Outros tiveram, né? Você vê que às vezes tem casais assim, tem aqueles mais de idade que gostam de reunir a família, os patriarcas e matriarcas, né? Eu vejo algumas famílias que quando morrem essas pessoas, acaba a reunião da família, acaba a união da família. Por quê? Porque eles entendiam o conceito e o valor da família e protegem a família, sabe? Através do cuidado. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Importância e cuidado com a família, tá bom? Então esses dois assuntos aqui, ó. Importância e cuidado com a família, tá bom? Então vamos lá? Passa para mim. Lembra que a gente está usando esses pontos aí para nos orientar naquela harmonia familiar? Então tá lá, ó. Primeiro ponto, tempo de qualidade. Então é importante que a família tenha tempo de qualidade. Isso vai trazer união, harmonia para a família. Isso faz com que a família vai tocando a mesma música, né, Marco? Cantando junto, né? Então isso é muito importante. Tempo de qualidade. Fabinho, eu não estou conseguindo ter tempo de qualidade. Senta, ora, pede a Deus sabedoria. Tempo de qualidade não é só ir para um resort, não, pagar uma viagem cara. É às vezes esqueci o nome aqui, um piquenique que você faz com a família, tá? Às vezes é ir numa sorveteria, às vezes é ir no bosque, tá? A Andréia fala que a dona Zefa, que criou 4 filhos, viúva, ela levava eles sempre no bosque, né? Eu fico até com inveja da dona Zefa, porque ela fazia tanta coisa. Eu falo, caramba, que criatividade. Ela levava elas para ir para o Florense pela linha do trem. E a Andréia fala que aquele momento ali na linha do trem era muito gostoso, né? Quem não sei, mas eu quando menino gostava de caminhar na linha do trem. É um negócio bem legal, né? Até hoje, quando eu vou andar de bicicleta, tem hora que eu quero ficar lá vendo o trem passar. São momentos, irmãos, que às vezes a gente acha que o momento de qualidade é só coisas grandes. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Às vezes as coisas grandes não são tão, assim, inesquecíveis, não. Coisas pequenas às vezes são maiores, sabia? Olha, almoçar junto. Talvez a família não consiga almoçar junto por causa do trabalho, mas pelo menos no sábado, no domingo, sabe? Façam algo para que vocês tenham tempo de qualidade, tá bom? Então isso é muito importante. Eu não vou falar disso hoje, eu só estou relembrando. O outro, ter valores definidos. Nós já falamos aula passada sobre ter valores definidos, né? Hoje vai falar um pouquinho disso também. E nós estamos hoje no azulzinho lá, ó, mutualidade e segurança. Então, importância e cuidado com a família tem a ver em mutualidade e segurança. O que é mutualidade, essa palavra? Eu só aprendi essa palavra quando eu cheguei na igreja, porque fala que a gente tem que ser mútuo, né? Aí eu perguntei para Aparecido, que era advogado, o que é esse negócio de mútuo? Aí ele me explicou mais complicado ainda, eu falei, ficou mais difícil, né? Mutualidade é uns pelos outros, sabe? Quando a gente se junta para que todo mundo saia ganhando. Por exemplo, um processo mútuo, várias pessoas fazendo um processo para que todo mundo possa ganhar a causa. Exemplo, as casas estão irregular, precisa colocar as casas, né, documentar essas casas. Aí a comunidade entra num processo juntos, chamado de processo mútuo, uns pelos outros, entendeu? Então isso é mutualidade. Então mutualidade e segurança, é um assunto que nós temos que entender e trazer para o nosso coração. Por exemplo, a tua esposa, ela precisa que você pense nela? O teu marido precisa que você pense nele? Os seus filhos precisam que você pense nele? Os filhos precisam que pensar nos pais? Né?
Eu fui num curso no SESI, o Luiz está fazendo curso lá no SESI, e nós fomos numa palestra. E nessa palestra a moça ensinou sobre comunicação não violenta. Já estudou sobre isso, né, Cris? Cara, eu fiquei assim, ó, vou levar essa mulher lá na igreja. O que é comunicação não violenta? Muitas das vezes nós falamos com os nossos cônjuges ou com os nossos filhos sem perceber, de uma forma violenta. Onde você estava? Essas horas? Não chegou em casa ainda? Quem já fez isso? Estão com vergonha de levantar a mão, né? Eu não tenho vergonha não. A gente está aqui para crescer e aprender, irmão, sabe? Ou o tom da voz, a forma com que você coloca, né? Eu costumo lembrar de um amigo meu que nós trabalhamos juntos no McDonald's, e um dia chegou um americano, e o americano queria nuggets e um sundae. Aí no six sundae, né? E a gente lá assim, eu e ele, um olhando para a cara do outro. E aí para perguntar se o sundae era de chocolate, morango ou caramelo. Aí o meu amigo, né, virou para ele e falou assim: chocolate, morango ou caramelo? Ele, oh, não, chocolate, morango ou caramelo? Aí ele, não, chocolate, morango. Eu falei, Fernando, acho que ele não é surdo, ele só não entende a nossa língua, né? Então, o problema é que muitas das vezes a gente não fala a mesma língua, entendeu? E a gente quer gritar. Tá comigo? Tá entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem que entender que há uma importância nessa comunicação. A comunicação não pode ser uma comunicação violenta, né? Existe uma regra, assim, até naquele livro, O Segredo da Guerra, né? Que ele fala assim, ou você é temido ou você é amado, né? Muitas das vezes nós vamos pelo lado de ser temido e não pelo lado de ser amado. As pessoas te respeitam ou por temor ou por amor. Entendeu? Então, se nós encontrarmos o caminho do amor, que é excelente, não é isso que a Bíblia ensina? Nós vamos ganhar, tá bom? Então tá aí, ó, pontos importantes para uma harmonia familiar. Esses não são os pilares, esses são pontos que vai ajudar na harmonia. Tem famílias que às vezes não conseguem ter essas coisas por causa da situação até crítica do país, ou até mesmo financeira do Estado, ou naquele momento que está vivendo a sociedade, mas consegue ainda sobreviver e passar pelaquela situação, né? Você não vê aí casos de lá no norte, nordeste, ou no Vale do Jequitinhonha, que teve uma época que era terrível, né? Mas você vê as pessoas sobrevivendo, mesmo não conseguindo esses pontos. Mas isso ajuda a harmonia da família. Então, se a gente tá atento para isso, tem hora que eu fico olhando, pô, eu não estou ficando muito com o Luiz, eu não estou ficando tanto com a Letícia, tem que ter tempo, né? A gente precisa valorizar esses pontos, tá bom? O último que nós vamos falar vai ser conhecer a Deus e uns aos outros. Esse é domingo que vem, tá bom? Mas hoje, mutualidade e segurança. Passa para mim. As famílias, ó, família, importância e cuidado. As famílias são fontes de carinho e cuidado. Então o que são as famílias? Fala comigo. Fonte de... Repete. Fonte de... Então o que é a família, gente? Fonte de... carinho e cuidado. Você já parou para pensar nisso? Que na sua família, a sua família é fonte de carinho e cuidado. Não é fonte de generalismo, não é isso não, tá? Vamos lá. São elas que se apoiam e colaboram para o bem-estar uns dos outros. Cara, se não está funcionando o bem-estar dentro da família, muitas das vezes a pessoa vai ter que procurar na rua. E na rua, a possibilidade de encontrar, né? Encontrar um falso bem-estar é muito grande. É aí que eles buscam droga, é aí que eles buscam o roubo. Por quê? O amigo é legal, o amigo traz um bem-estar, é seguro estar perto daquela pessoa, entendeu? A gente pensa que as pessoas buscam droga ou porque querem estar naquela situação? Não, é porque é um refúgio, entendeu? Faz amizade com quem não presta porque se tornou num refúgio. Eu assisti um filme de uns coelhinhos, eu não lembro o nome. E um dos coelhinhos saiu da casa e foi até uma casa abandonada. E lá ele fez amizade com um cara, com um coelhão. E o coelhão era bandido, né? E o coelhão foi ensinando ele a como sair bem na situação. Ou seja, a roubar. E aí, quando ele voltou para casa, o pessoal, onde você estava? Ele falou, você estava no lugar que todo mundo me entende. É complicado, às vezes é assim que a coisa anda. Por que nós vemos muitos filhos de crente... E a gente, infelizmente, às vezes usa a congregação como exemplo, né?
Mas também tem na Batista, também tem na Assembleia, também tem em qualquer lugar. Por que tem muitos filhos de crentes presos? Por quê? Porque nós começamos a buscar Deus e esquecemos da família. Entendeu? Se transformamos em religiosos, queremos ter um tempo com Deus, achamos, olha, isso é proibido. Muitos casais separam quando vão para a igreja, porque perdem esses valores. Entendeu? A Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida da família, Ele abençoa a família, mas se nós não tivermos sabedoria, nós destruímos a família. Olha lá, ó, são elas que se apoiam, ou seja, é dentro da família, é o grupo ali, um apoiando sobre o outro, sabe? Para poder ter o quê? Para colaborar para que tenham bem-estar uns dos outros, e não é o bem-estar só do Fábio, é o bem-estar da Andréia, da Letícia, do Luiz, da Josi, do Luiz Carlos, do João, entendeu? Vai expandindo esse bem-estar, tentando, né, ajudar uns aos outros. Além de serem o que, gente? Além de serem o quê? O que está escrito lá? Peça. O que é uma peça-chave? De extrema importância. Adianta estar ali e falar, mas está faltando uma peça principal do negócio aí, né? Entendeu? Olha lá, ó, peça-chave no processo do quê? Desenvolvimento e aprendizado. Sabe por que tem muita gente que não desenvolveu ainda? Sabe por que tem muito... Você pega um cara com 25 anos, ele ainda não desenvolveu ainda. Ele ainda é criança, adolescente, né? Eu conheci uma pessoa que ela está há 30 anos morando dentro de casa ainda, era um adolescentão, né? Aí eu e o André fala, nossa, né? Mas porque às vezes a família não fez o processo. Entendeu? Ou a família protege demais também, que tem esse problema, vira criança demais dentro de casa, ou também não ensina, não vai. Então tá lá, ó. É na família que se cria o sentimento de pertencimento e se estabelece o início da socialização. Você já viu que às vezes você pega alguém e fala assim, não é sociável? Porque a família não ensinou a ser sociável. Família tem que se relacionar, tem que marcar um almoço com o outro, tem que marcar um jantar. Ah, mas eu não gosto dessas coisas. Tudo bem, vai ter dificuldades lá na frente em alguns fatores, entendeu? A gente respeita cada um. Mas já viu, tem gente que não gosta de receber visita. É antissocial. E qual que é a consequência dos filhos? A probabilidade de ser antissocial também é grande. Entendeu? Aí, ele vai trabalhar numa empresa, vai para uma escola. Qual que vai ser a postura dele dentro da escola ou dentro da empresa, Cris? Não vai se socializar, entendeu? De quem que é a culpa? Na maioria das vezes da família, entendeu? Que nós nos atentamos, às vezes fazemos sem perceber, né? Esquecemos que o social, eu tenho um amigo que eu falei para ele assim, vamos fazer, ele, cara, eu sou antissocial, falou para mim, falou assim, eu estou sofrendo com isso, eu sou antissocial e minha família está ficando antissocial, a minha mulher quer ir na casa dos parentes, eu não quero. Eu falei, está precisando passar por um psicólogo, um tratamento. Vamos lá, passa para mim. Gente, ó, nós não estamos dizendo aqui o que está certo ou o que está errado. Nós estamos dizendo aqui que é o que acontece, tá bom? Tem gente que quer ser assim, é uma escolha. Você não pode querer obrigar a pessoa a ser do jeito que você quer. Mas se você olhar lá para frente, você vai ver resultados que você vai falar, realmente tem a ver, né? Puxou para mim. Tem que ter equilíbrio, né, Ju? Tem que ter equilíbrio, tá certo aí, ó. O versículo básico hoje é 1 Timóteo 5,8. Quem sabe o que está escrito lá? Em 1 Timóteo 5,8. Vocês não sabem o que está escrito lá? Está escrito lá, irmãos, ó, só lê, ó. Vamos lá, todo mundo junto? No 3, 1, 2, 3. Mas, se alguém da sua família... Rapaz, hein, Marcos? Que texto, hein? Às vezes a gente quer ser tão crente, né? Tão assim, eu quero agradar ao Senhor. Aí Deus fala simples, cuida da família. Coisa simples. Tem cuidado da família? Eu tenho me cobrado, porque eu acho que eu demorei a amadurecer, né? A Andréia já amadureceu mais cedo, ela já era mais pronta, mais preparada, eu já era mais mimado, né? Fui filho único por 17 anos, então foi um pouquinho mais complicado para mim. Eu fui começar a virar homem depois dos 25, 26 anos, sabe? E ainda estou em processo, tem coisa que ainda estou aprendendo, né?
Ela já não, já cuidou da casa muito cedo, já teve responsabilidades muito cedo, então ela era mais preparada, né? A gente ainda estava em formação. Mas tem uma hora que eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus tem me ensinado cada dia a melhorar. Sabe, irmãos? E esse é um passo que eu falo que se a gente tiver isso no coração, nós seremos grandes homens de Deus, chamado de humildade. Porque Deus, o que Ele faz? Rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Entendeu? E o que é orgulho? O orgulho é quando você não quer reconhecer, né, aquilo que está acontecendo. É ou não é? A gente pensa que orgulhoso é o cara que é rico, metido, tem dinheiro e passa assim, né? Ou com um carrão. Não é isso. Tem muito pobre orgulhoso. Você vai ajudar, não quer. Olha, está precisando mudar, ele não quer mudança. Entendeu? Como tem muito rico orgulhoso também. Mas tem também pobres humildes e ricos humildes, né? E meio humilde também. Então vamos lá, o que é ser humilde, irmãos? Ser humilde é reconhecer a área que você tem dificuldade, que você precisa ser transformado. Entendeu? E aí quando você reconhece que você precisa da ajuda de Deus, isso é humildade. É quando você reconhece que você precisa da ajuda do Senhor. Essa é a maior humildade que tem. Por isso que Deus dá graça ao humilde, porque Ele reconhece que ele precisa de ajuda. Sabe aquela pessoa que você vai falar, já sei, não mudo, nasci assim, morro assim. Esse é humilde? De jeito nenhum. Esses dias eu mandei mensagem para um amigo do futebol, pedindo perdão para ele. Aí eu estava conversando, acho que com a Lê. Aí a Lê falou assim, mas esse aí não é aquele que é chato pra caramba? Eu falei, mas eu também estou virando chato de achar que eu sempre estou na razão. Eu tenho que mudar. E aí você não quer começar a pedir perdão, você vai ficando casca grossa, daqui a pouco você está orgulhosão também. Então você tem que trabalhar nas suas áreas, sabe, irmãos? Eu comecei a aprender isso e o MDA fez muito bem para mim. Que foi o quê? Reconheça quem você é. Reconheça, começa a reconhecer. Não sei pedir perdão, tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade com aquilo. Aí você vai orar assim, Senhor, o Senhor sabe mais do que eu que o meu coração é difícil nessa área. Eu custei a entender e a aceitar e principalmente reconhecer. Mas eu quero pedir tua ajuda. Começa a transformar essa área na minha vida. Me ensina. E aí, irmãos, Deus fala, agora eu vou começar a trabalhar com meu filho, né? Agora Ele deu oportunidade para que eu possa transformá-lo. E por que eu estou ensinando isso? Porque nós estamos falando do quê? Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que o incrédulo. Se você não começar a entender que você precisa cuidar bem da sua família, nada vai mudar. Nada vai mudar. Vai continuar do mesmo jeito. Tá bom? Passa para mim. Pode passar, por favor? O que é uma família de verdade? Muitas das vezes nós falamos assim, família. Na teoria tudo é muito bonito, né? Mas na verdade, o que é uma família? Como é que tem que funcionar uma família? Então tá lá, ó, um lugar, um espaço onde a vida deve ser celebrada. Sabe? Tem gente que parece que não está feliz com nada. Cara, você acordou, levantou cedo, o sol está raiando, só de você ter dormido, você ter acordado já é motivo de celebrar. Minha sogra mandou mensagem aqui agora, 8 horas da manhã, bom dia família, graças a Deus estamos de pé. Eu falei, 67 anos, 68 anos, dando alegria, eu com 42 reclamando, ai que dor nas costas, entendeu? Temos que olhar para a situação. Então, ó, família de verdade é aquela onde é um espaço onde a vida deve ser celebrada. Irmãos, nós temos que celebrar a vida. Por quê? Porque Deus nos deu a vida. Estamos vivendo. Mas isso não está me agradando. Não importa. Vamos celebrar. Salomão fala que nós temos que usar roupa de festa. Ô irmão, mas não é toda hora que é festa. Não é, mas somente tem que estar na festa. Por quê? Porque Deus te deu a vida. Entendeu? Independente de qualquer coisa, Deus me deu a vida, isso é o mais importante. Olha lá, ó. Vida doada, partilhada, vivida em espírito de fraternidade uns pelos outros, de acolhida, perdão e reconciliação. Olha que coisa interessante, irmão. O que tem que ter na família? Acolhimento, perdão, né? Reconciliação. A gente fica brigado lá com alguém e fala, não quero mais nem saber dessa pessoa na minha vida não, né? E os dois às vezes é crente, isso é o pior. Entendeu?
Olha aí, família tem que ter isso. Não está tendo isso? Talvez não está sendo uma família de verdade. É só uma aparência familiar. Lugar e espaço de tensões. O quê? Lugar e espaço de tensões, Na família tem tensões, tem problemas, entendeu? Não tem como você achar, tudo é mar de rosas. Não, onde tem relacionamento, tem suas divergências, tem suas complicações, tem suas tensões. E há tensões. Tensões e atenção. Teve um problema? A Cris fala, aí eu comecei a perceber, tinha um probleminha ali, ela sempre dá comecei a perceber, e começou a ir mais fundo, e aí está precisando de atenção. O que mais que tem na família, gente? O que tem lá, todo mundo? Risos, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, entendeu? Família ri junto, e família chora junto, entendeu? Risos e lágrimas, gostosos e desgostosos, limites e liberdades, ações e correções, pessoas e atos, entendeu? Uma família vive, é isso, ela vive, tá bom? Aprenda isso, e não fica imaginando que sua família tem que ser igual casa de novela, sempre arrumadinha. Às vezes tem os problemas, e para que vem um problema, irmão? Para que o professor te dá um problema? Para quê? Para resolver. E muitas das vezes nós erramos o problema, não é? A nota errou aqui, Aí depois você fala, aquela vez eu fiz um problema assim, e eu errei, agora eu não vou errar não. Eu falo lá em casa que às vezes a gente aprende mais com o erro do que com o acerto, é ou não é? Já errou fazendo um bolo, alguém aqui? Em vez de colocar açúcar, colocou sal, né? Aí é grotesco demais. Eu tô mostrando para você que muitas das vezes você fala assim, não, toma cuidado para não acontecer isso, senão vai embatumar, toma cuidado para não fazer isso, senão não vai crescer, não é assim? Por que você fica sempre atenta com o problema? Porque você sabe que aquele problema um dia foi um problema para você e não deu certo, agora você não quer mais que a pessoa passe, mas tem que ter, sem problemas. Fala, Saulo. Para preservar a unidade da fé. Sim. Tá, entendi, Saulo. Vamos lá, passa para mim aqui. O verdadeiro valor familiar. Qual que é o verdadeiro valor familiar? É o quanto o pai me dá de presente? É o quanto a mãe, me agrada? Esse é o verdadeiro valor familiar? Vamos ver qual é o verdadeiro valor? O valor dos familiares está ligado ao amor e... O que, gente? Está ligado ao amor e cuidado. Olha lá, o valor dos familiares está ligado ao amor e cuidado entre as pessoas que ocupam aquele ambiente. Está aqui, Se você não quiser aprender nada dessa aula, só essa frase aí está ótimo. Amor e cuidado por quem ocupa o ambiente. Às vezes somos egoístas, estamos interessados em o nosso bel prazer. Entendeu? Quanto que os que ocupam a casa você se preocupa com eles? E aí? Já viu aquela história que quando você vai comer a mistura tem que contar quantos bifes tem, né? Não é assim, Marco? Chegava na casa dos outros, tinha 5 bifes, tinha 10 pessoas. Como é que faz para comer? 10 pessoas, 5 bifes. Como é que faz? Corta no meio, dividiu no meio, né? Aí aqui, às vezes eu fico olhando. Vou trazer aqui para a igreja, porque a gente está falando sobre família, e a primeira família é dentro de casa, a segunda família é a igreja, tá bom? Primeiro dentro de casa, né? E a segunda é a igreja. É a mesma coisa, irmão. Se aqui não tiver amor, se aqui não tiver perdão, reconciliação, acontece a mesma coisa, entendeu? Nós somos uma família, e se a gente não aprendeu a viver dentro de casa, não vamos saber viver aqui. Aí precisamos cavar o alicerce
mostrar os alicerces como é que tá para reorganizar. Quer ver um exemplo? Aí tem café da manhã aqui na igreja, certo? Aí tem uns que correm na frente, chega lá, ele não olha para trás e vê o tamanho da fila, e olha para a mesa e vê o quanto tem. Ah, mas tem 200 pão de queijo, né? Então, 200 pão de queijo, tem 200 pessoas, quantos pão de queijo para cada um? Um. Aí a pessoa sai com o prato com 5 pão de queijo, 3 pão, 4 mussarelas, 5 presunto, 10 gramas, desse tamanho o prato assim, ó. Aí põe na mesa lá, não come tudo e joga fora. Entendeu? Tem que aprender. Aprendizado. A Igreja Batista Lagoinha, eles têm um ministério lá, deixa eu ver se eu lembro o nome do ministério, chama Carisma, que ensina a se comportar. A se comportar. Comportamento. Em casa é a mesma coisa, comportamento. Se alguém comeu os 3 bifes, era 5, tem 5 em casa, um ficou sem nada, né? 3 ficaram, 2, né? Porque um comeu. Entendeu? A gente tem que começar a entender, principalmente os mais novos, que ainda não aprendeu, né? Entendeu? Tem que aprender. O pastor falou para mim que ele, uma vez estava indo fazer uma visita, e o pastor Benedito ficava assim, olha, quando você chegar numa casa, vocês contam quanto tem de mistura e dá uma olhada quanto tem de pessoa, mais ou menos, né? Diz que o pastor olhava para a linguiça, olhava para as pessoas, ele falou, rapaz, é uma linguicinha para cada um. Diz que ele foi e pegou uma linguiça, e o pastor Benedito pegou uma linguiça também, uma rodela de linguiça, sabe aquela rodelinha de linguiça? Uma daquela, a casa era muito pobre, não tinha nada, entendeu? A gente tem que aprender essas situações, não é diferente, é um pensando no outro, entendeu? E temos que ensinar para os nossos filhos, porque estava falando para o André hoje, as crianças estão saindo da sala, vem aqui, enche o pão e leva para a salinha deles. E você tiver ali, pega um, ensina, dá ensinamento. Toda a escritura é útil para correção, repreensão e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Entendeu? E vou ensinar uma coisa, não ensinou dentro de casa, vai pastar no mundo, vai pastar, vai sofrer, entendeu? É isso aí, quem não ensina dentro de casa, vai sofrer. Ontem a gente estava junto, e a Débora e o Haroldo estavam com a gente, né? Ela falou assim, se você não consegue ser transparente, sincero com o seu familiar, para ensinar o que é certo, ele vai sofrer, estava falando de filhos, né? Então, vamos lá. Então tá aí, irmãos, o valor dos familiares ou das famílias está ligado ao amor e cuidado entre as pessoas que ocupam aquele ambiente. Se vocês não guardarem nada, aprendam uma coisa. Paulo falou assim, vou ensinar um caminho ainda mais excelente. Qual que é o caminho? Amor. Quando eu amo, eu quero o mal? Não. Entendeu? Não adianta nada, igual o Saulo falou aí, doar, não tem amor? Então continua, não importa se é de sangue, mas o que vale é o gesto. Afinal, ser família é estar de maneira presente no dia a dia e se preocupar com o bem-estar daqueles que amam. Entendeu? Isso é ser família. Presença dia a dia e se preocupar. Por quê? Porque a gente volta para casa para a família estar junto. Entendeu? É diferente aqui na igreja? Não. Quando a gente aprende a amar em casa, vamos aprender a amar na igreja. E às vezes estamos precisando corrigir isso lá no nosso lar, para refletir isso aqui na igreja. Entendem? Olha como que Deus é bom. O que não pode faltar em uma família? O que não pode faltar? Alguém respondeu dinheiro? Vamos lá. Não pode faltar em uma família são os valores e os princípios básicos, irmão. Quem não tem valor, né? Não vale nada. Entendeu? Valores. Família, ensine valores. Que são valores? São aquilo que realmente tem valor. Olha lá. Lealdade é importante? Ser leal. Amor. É importante que haja amor. Fidelidade, né? Se os pais não ensinam os filhos a ser fiéis, se os filhos não olham para os pais e vê eles serem fiéis um com o outro, com o dízimo, com o trabalho, com o horário, eles vão aprender? Não. Entendeu? Erramos muitas das vezes nisso. E união. Tá bom? Colocamos 5 aí que são básicos, são basicão mesmo. Mas é isso que a gente precisa entender. Se não está tendo,
esses valores. Quais são os valores? Quem já viu nas empresas que diz assim, ó, missão, visão e valores, né? Então, qual é a missão? Ou seja, para que você existe, certo? Qual é a visão? Como você enxerga a forma que você faz o que você faz, entendeu? E quais são os valores? Eu tenho, por exemplo, lá a empresa, e às vezes chega a gente lá e fala, não dá para tirar a nota mais alta e me voltar um dinheiro, não? Eu falo, não, nós não fazemos isso aqui. Aí um dia o cara, eu falei assim, mas se você fosse o dono da empresa, você ia gostar que o seu funcionário fizesse isso? Ah, não, né? Eu falei, então, o que você não quer para você, não faça para os outros. Regrinha básica, bíblica. Pronto. O cara, não, tava só, é que tem uns lugares que faz, aqui não faz. Pronto. Entendeu? São valores. Nós não negociamos alguns valores. Tem valor que não negocia. Fala. Essa semana o vistoriador ligou e falou, a gente está com o carro batido e a vistoria é online. Aí a gente alegou que só quebrou 1 milha. Aí ele falou, não tem como você quebrar uma perninha do outro milha, já para a gente trocar? Eu falei, não tem como. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, eu estou tentando ganhar essa pessoa para Cristo. E a gente numa conversa informal, ele falou assim, não é errado às vezes a gente ser correto demais? Ser justo demais, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque uma vez entraram ele tinha uma locadora, entraram na locadora e roubaram o telefone sem fio, custava R$800 o telefone. Aí ele acionou o seguro não pagava abaixo de 1.000. Mesma situação aí, né? Aí o que ele falou assim, eu devia ter falado, roubaram uns filmes também, roubaram 10 filmes, né? Aí eu falei assim, bom, a situação é muito simples. Ele falou, é? Eu falei, você quer ficar bem no mundo ou você quer ficar bem com Deus? No mundo você engana todo mundo e sai bem, que você recebe o dinheiro, certo? Aí ele, não tinha pensado dessa forma, esquece a conversa. Com Deus você está bem até hoje, você deita e dorme e sabe que você não fez nenhuma gambiarra, né? Antes de eu ser crente, eu fiz muita gambiarra. No McDonald's, já conversei muito disso para os jovens. A gente pegava lanche escondido, desviava lanche. Ixi, cada coisa, irmão, vocês não têm ideia. Porque vai estar no meio da molecada, vai fazendo as coisas. Mas é que a gente também, o pecado dentro da gente, né? Quando eu era jovem, eu lembro que eu comprei um tape. E o tape, só para terminar, eu sei que bateu o sinal, só para você comprar um tape. O tape é aquele que virava a carinha. Você lembra desse, Marinho? Virava a carinha? Né? Eu era doido por causa daquele tape. E me falaram que tinha um cara que vendia. Mas na minha cabeça, quer dizer, você não quer prestar atenção que o negócio é ilícito, entendeu? Você quer simplesmente ter o tape. Fui lá e comprei o tape do cara. Não vou nem falar nome aqui, acho que todo mundo conhece o cara, né? Mas que ele é conhecido na região. Comprei o tape, falei, nossa, agora eu tenho um tape que vira carinha. Mas o tape era roubado. Mas jovem, não está nem ligando para nada, acha que não tinha princípios. Peguei o tape, coloquei no carro, mandei o cara instalar, queimou o tape. Aí mandei o cara arrumou o tape. Aí mandei outro cara instalar, queimou o tape de novo, na saída. Final das contas, o tape foi parar num caminhão, a carinha caiu, quebrou, meu tio colou com cola motor, queimou tudo o tape, estragou tudo, o negócio virou uma coisa que não servia nem para jogar fora, não servia mais. Aquele dia eu aprendi, coisas erradas não dá certo. Teve que sofrer, né? Teve que pagar o preço para aprender. A Bíblia já ensina. Aquele que furtava, não furte mais. Mas muitas das vezes a gente não reconhece os pecados que nós já cometemos, que nós já fizemos. Ou ainda fazemos alguns ainda. Mas a gente é santo. Uma vez eu falei para o Antônio Marcos que eu deixei de ser religioso. Por quê? Porque ficava escondendo algumas coisas que estão dentro do seu coração. Entendeu? Tem que fazer. Ninguém põe esse cachorro para fora, que ele já vai... Já está virando freguês aqui já. Ô Saulinho, manda. Se fosse pastor Lema, vamos tomar café? Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso nas nossas vidas. Abençoa os nossos corações, nossas mentes, nosso espírito, ó Deus, para que absorvemos o máximo que o Senhor tem para nós. E abençoa agora esse café em nome de Jesus. Amém. Feito com muito carinho. Os irmãos, obrigado, hein, irmãos. Ela faz, mas ela fez, vê se tá bom. Vamos voltar para a aula, irmãos? Queridos, muito obrigado a todos que estão trazendo. Eu sei que às vezes é um pezinho, né, pequenininho, mas é uma bênção tão grande que compensa, né? Esse momento do café, não é? Gostoso, a gente toma café junto, saboreia o cafezinho um do outro, vai experimentando. Vamos lá, vamos continuar então?
Ó, nós estávamos falando sobre o que não pode faltar em uma família. Então, não pode faltar em família são os valores e princípios básicos, ok? Valores e princípios básicos. Passa para mim. O que a Bíblia ensina sobre família? Até agora a gente falou sobre família, falamos sobre princípios, mas o que a Bíblia ensina sobre família? O que você sabe que a Bíblia ensina sobre família? A família está no centro do plano de Deus para a felicidade e o progresso de seus filhos. Olha aí, a família está no centro do plano de Deus para a felicidade e progresso de seus filhos. A Bíblia Sagrada ensina que Deus estabeleceu famílias desde o princípio e nos mostra muitos exemplos de famílias fortes. Também nos ensina como ter uma família amorosa e feliz. Quer ver? Passa aí. Eu acho que pulou um, mas tudo bem, vamos lá. Qual o valor da família para Deus? A família é muito importante para Deus, é uma instituição sagrada, criada por Ele. Quando o homem foi criado, Deus viu que não era bom que ele estivesse só. O que ele fez? A auxiliadora, né? Então tá lá, ó, viu que ele não estivesse sozinho, e por isso criou a mulher, para ser sua companheira. Juntos eles receberam a ordem de multiplicar e povoar a terra. Como é que chama isso? Família. Gênesis 1, 28. A primeira família, Adão e Eva, primeiras pessoas na terra, formaram uma família. Desde o princípio, Deus abençoou e incentivou a formação da família, ordenando a Adão e Eva que frutificasse e multiplicasse e enchesse a terra. Gênesis 1, 28. Irmãos, por que a gente está falando, está dando essa referência lá de Deus mostrando? Porque hoje em dia está uma ideia de não formar mais família, né? Também está querendo tirar essa ideia de que família é formada por um homem, uma mulher, né? E filhos. Cara, isso é um projeto de Deus, isso é uma instituição que Deus fez. Quando o homem, ele quer deixar Deus de lado e tomar conta da situação, o que acontece? Acontece o fracasso, acontece uma decadência. Por isso que a humanidade está tendo uma decadência, né? Não sei se vocês estão assistindo, mas tem aquela série da Record chama Reis, não tem? E agora começou a série Reis, a Decadência. Sabe por quê? Porque Salomão, ele começou a fazer os gostos dele, não mais os gostos do Senhor. Ele mandou colocar leões na beira do trono. Ele foi casar com um monte de mulheres egípcias, mulheres de todo canto. Ou seja, ele começou a fazer aquilo que lhe agrada, né? Quando o homem começa a fazer o que lhe agrada, o que acontece? Decadência. O que Deus criou lá no Éden? A família, instituiu a família, sabe? E às vezes é triste alguns não querer formar família, não querem família. Família é algo de Deus. Claro que eu respeito cada um, o direito de cada um, mas a pessoa vai experimentar o melhor de Deus, né? Obedecendo às ordens de Deus. E qual foi a ordem? Deixa o homem, pai e mãe, e iniciar a sua mulher. E a outra ordem, multiplicai-vos e enchei a terra. Então tá aí a ordem de Deus, tá bom? Pode passar, por favor. Ah não, deixa aí. Honra teu pai e tua mãe. O que é isso? Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Promessa para quem? Para a família, não é? O pai quer que o filho morre? Jamais. Eu vi agora que o prefeito de Belém, se eu não estou enganado, o filho dele morreu com 16 anos, deu ontem, segunda-feira faleceu o menino. Imagina o choque que é, né? Então, esse mandamento é um mandamento para a família. O filho fala, eu quero viver, mas os pais também querem, né? Por que a gente ensina os filhos a andar por bom caminho? Porque a gente não quer ver os filhos sofrendo, muito menos morrendo, entendeu? Então, o primeiro mandamento para a família está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, né? Eu acho que é 2. Ali está 12, mas eu acho que é 2. Eu não estou enganado. É porque Êxodo 21 começa a falar ali. Depois eu dou uma olhada aí, vê se é o 12 mesmo, Ju. Passa para mim, próximo, não é 2 não. O 2 ele fala que eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. A Bíblia. Os exemplos da Bíblia ensinam a importância da família. No início do Velho Testamento, encontramos alguns exemplos bem conhecidos das famílias da Bíblia. Então vamos lá, Abraão, Isaac e Jacó, né? Israel conhece essas famílias porque eles citam o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Qual foi as bênçãos que Deus deu para Abraão? Qual foi? A maior bênção que Deus deu para Abraão? Qual foi? O filho Isaac, né? Sem Isaac, Abraão ia ter uma família? Do seu próprio sangue? Não, entendeu? Teria o Ismael, né? Mas com a serva Agar, que inclusive, para quem não sabe, a probabilidade dessa guerra lá de Israel é por causa desse menino, sabia? Os palestinos é descendência de Ismael. Por quê? Porque o menino ia pedir o que era dele por direito, porque ele também é filho de Abraão, né? Por herança, então ele quer a terra também. Depois você estuda um pouquinho aí, né? Não estamos falando disso. Volta para cá. Então, Abraão, qual foi a bênção que Deus deu para Isaac? Qual foi? Né? Mas para Isaac, qual foi a bênção que ele deu também? Os 2 meninos. Quem que é os próximos? Esaú e Jacó, não é? Você imagina se ele não tivesse também tido filhos? Ia acontecer essa continuação? Não é de Jacó que vai vir as 12 tribos de Israel? Não é de Jacó que vai vir uma tribo, que é a tribo chamada Judá? E dessa tribo quem que vem? Jesus. Então quando o pastor fala que genealogia são famílias, irmãos. Quantas famílias a gente vê ali quando a gente vê genealogia? Família é algo muito importante para Deus. Você está comigo? Você está conseguindo entender isso? E aí, Abraão, Isaac e Jacó seguiram o mandamento de Deus de se casar e ter filhos. Se eles não tivessem seguido esse mandamento, parava a história do povo de Israel. É claro que Deus é perfeito e Ele faz tudo nos seus planos. Abraão e Sara exercem fé para finalmente desfrutar as bênçãos de Deus e ter seu filho Isaac. Sob a direção do Senhor, o servo de Abraão viajou uma longa distância para encontrar Rebeca. Qual foi o objetivo dele encontrar Rebeca? Para que o filho Isaac casasse com uma boa moça e tivesse uma boa família. Entendeu? Tudo aqui se preocupando com a continuação. E quem dá a continuação, né, da nossa geração? É a família. Entendeu? É a família. Jacó, filho de Isaac, trabalhou por muitos anos para se casar, estabelecer sua própria família, que se tornou a casa de Israel. Olha só que coisa. E os meninos querem as coisas fáceis hoje em dia, né? Não quer nem... Foram 14 anos, né? Trabalhando. Passa para mim, por favor. Olha só um exemplo de quem cuidou da família. Jesus cuidou da sua família. Em todo o Novo Testamento aprendemos como Jesus Cristo demonstrou amor pelos membros da sua família, especialmente por sua mãe Maria, né? Ele sempre mostrou um cuidado com Maria. Maria, mesmo em agonia na cruz, sua mãe Maria, né? Aí mesmo em agonia na sua cruz, Jesus mostrou preocupação com o cuidado de sua mãe. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua... Por que Jesus falou isso? Por quê? Porque Maria estava sofrendo vendo ele ser crucificado. Ele sabia que ele ia embora, né? Que depois disso ele ia ressuscitar, né? Ela já era viúva, estava sozinha. O que ele falou? Em outras palavras, falou assim: meu irmão, cuida da mãe. Mãe, cuida do irmão. Entendeu? Ou seja, a família tem que estar junto, um cuidando do outro. Entendeu? Então nós temos que nos preocupar. Às vezes nós estamos aquém da situação. Será que o pai está feliz? Será que a mãe está feliz? Será que a mana está feliz? Será que o mano está feliz? Né? E às vezes, irmãos, precisamos orar também da nossa família. Às vezes não, temos que orar sempre. Porque às vezes que eu falo são em situações adversas, que às vezes a pessoa tem um coração difícil de lidar, coração complicado, né? Ontem eu e a André estavam falando, tem gente que você fala, não quer aceitar. Eu falo, mas a gente tem a obrigação de orar, para que seja quebradas essas barreiras. Passa para mim. Ensinamentos de Paulo sobre a família. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Olha o que ele fala. Apóstolo Paulo falava com frequência sobre os relacionamentos familiares. Ele aconselhou vós filhos a sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6. Irmãos, olha o tamanho do ensinamento de Paulo nesse capítulo 6 de Efésios. O que Paulo está ensinando? A gente a se relacionar bem, não é? E qual que é o segredo de uma família saudável? Uma família saudável é aquela que os relacionamentos funcionam bem, é ou não é? Está vendo o tamanho do ensinamento? Está aqui, ó, simples, objetivo, que às vezes a gente passa assim: filhos, honra teu pai e tua mãe, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E pais, não ireis vossos filhos, ou provoqueis a ira aos vossos filhos. A gente simplesmente passa por cima e não atenta. Quando nós praticamos os princípios bíblicos, estamos dando importância para a nossa família e estamos cuidando da nossa família. Amém? Vocês estão comigo? Passa mais um. Como fortalecer o amor familiar, ou da família, na família? Nós vimos tudo, certo? Vimos que é família, vimos como ter uma família saudável, mas a pergunta é: como é que está a minha família? Como é que está? Essa pergunta cada um de nós temos que fazer. Eu estou fazendo, domingo a domingo, certo? Onde eu estou errando, o que eu posso melhorar, como que isso pode ser melhor? E aí eu trouxe algumas coisinhas aqui, ó. Primeiro, invista no relacionamento humano. Invista no relacionamento humano. Irmãos, o que é isso? Investir no relacionamento humano. Quero ouvir vocês falarem agora. O que é isso? Estão lendo lá, né? São espertos, né? Vamos ler para ver se a gente acha a resposta, né? Vamos? Diálogo, tá lá, né? Diálogo, o que mais? O que a gente já falou aqui. Empatia, tempo de qualidade, né? E aqui traz um exemplo muito simples, olha lá, ó. Os casais devem cultivar um diálogo conjugal. Queridos, estava falando isso para André e eu vou falar acho que domingo que vem sobre isso. Vou dar um spoiler aqui rapidinho. Domingo que vem nós vamos falar sobre, deixa eu ver se eu lembro aqui o assunto, pegar nas anotações. Quer ver, ó? Se o Espírito Santo não mudar, tá bom? Conquistas em famílias. Conquistas em família. Amém? É o último, é o fechamento do tema família. Conquistas em família. Está falando sobre diálogo. A gente pensa, nós pensamos, né? A gente é errado falar que é. Nós pensamos que nós temos um bom diálogo. Muitas vezes nós enganamos a nós mesmos, sabe? Sabe, tem hora que eu falo assim para o André: mas eu não te falei isso? Eu falei, eu tenho certeza, ainda é perigoso jurar de pé junto, mas não falou. Não falou. Ou se falou numa hora que a pessoa nem estava em atenção, né? Isso é bom diálogo? Isso é um diálogo bom? Não. Tanto é que lá em casa tem hora que a Andrea fala assim: olha, presta atenção para depois falar que eu não falei. Aí ela fala: ó, domingo a gente tem isso, e sábado tem isso, tal dia tem isso, tal dia tem médico. Aí depois eu falo assim: não, você não falou, Fábio. Né? Então, presta atenção no que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Para depois falar que eu não falei. Diálogo é uma comunicação onde os dois lados estão entendendo. Entendeu? Não é só eu falei, é falar e o outro entender. Às vezes, eu não sei me comunicar, não consigo falar a linguagem que ela precisa entender em algumas situações. Às vezes estamos falando sobre filhos, a gente consegue falar, mas sobre amor, por exemplo, sobre expressão de amor, a sua linguagem é a linguagem que a sua esposa está entendendo? Entendeu? A sua linguagem é a linguagem que o cônjuge está entendendo? Filhos, a sua linguagem é a linguagem que os pais estão entendendo? Sabe? E às vezes nós precisamos também falar para os nossos cônjuges e para os nossos filhos: essa linguagem eu não entendo, eu preciso que a coisa seja assim, né? Lembra que eu falei da comunicação não violenta? A psicóloga lá no SESI, ela estava explicando sobre. Já viu aquela situação que o filho sai, vai para a casa de alguém, de lá ele sai e vai para outro lugar e não avisa os pais? Sabe? Já aconteceu isso? Lá em casa a gente sempre fala: ó,
Chegou num lugar, mudou de lugar, o que é para fazer, Luiz? Ligar e avisar. Porque a gente sabe qual foi o ponto que está. Sabe? Aí, o pai, a mãe chega em casa, e aí o pai fala assim, ou a mãe, né? O filho chega, menino, seu doido, o que você estava fazendo nessa casa, não sei o que tem, né? E aquela briga toda, aquela coisa, aquela gritaria. Aí ela fala assim, ó, por que vocês não fazem o seguinte? Presta atenção. Faz a comunicação que o seu filho vai entender. E aí você vai falar assim, olha, a mãe ou o pai fica muito preocupado. Aí você passa todo o sentimento que você está sentindo para o coração dele. Entendeu? Para que ele entenda o porquê que você está tão preocupado. Então aí você passa o sentimento para a pessoa. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a pessoa só vai te compreender quando ela entender o seu sentimento. Entendeu? O casal só se entende quando eles entendem o sentimento do outro. Uma vez, né, eu comprei um bolo para uma moça que trabalhava na empresa. Mas a Andréa ficou brava. Mas ficou brava, né? Falei, mas eu sou o dono da empresa, eu só comprei um bolo para parabéns. Ela, você gostaria que eu comprasse um bolo para o meu chefe? Eu falei assim, eu não compro mais bolo para ninguém, deixa comigo. Tá bom, tá combinado. Quando eu entendi o sentimento dela, fez sentido para mim. Entendeu? Mesmo que eu não fiz por mal, mas o sentimento é preciso entender o sentimento. Eu já entendi o sentimento, tá, amor? Já... Eu só usei como exemplo aqui. A gente tem isso de bom. Eu e a Déia, a gente conversa muito. Eu falo que nós temos um ótimo diálogo. Que excelente a gente sempre está melhorando, né? Mas tem um ótimo diálogo, é ou não é? Está aqui para ver. Então a gente conversa muito, tanto sobre o que eu estou sentindo, como coisas que eu não gosto. Claro que tem que saber o momento também de falar, né? Já viu aquelas pessoas que descarregam tudo na frente dos outros? Fica pior, gente. Tem que tomar cuidado, tá? Os casais devem cultivar um diálogo conjugal, onde diálogo conjugal é entre o cônjuge, não é entre todo mundo, entendeu? Presta atenção na jogada aqui, ó. Aprende. Onde o respeito e a forma de falar demonstram o quê? O que demonstram? O que demonstram, irmãos? Carinho e o... entendeu? Aí o cabeçudo fala grosseiro e a mulher ainda fala assim, é o jeitão dele mesmo. Não aceite isso não. Fala, olha, eu quero o seu carinho, porque aquele dia que você falou que me amava, que ia ficar comigo até que a morte separava, e jurou me proteger, me guardar, né, tudo, entendeu? É assim mesmo. E do mesmo lado, a mulher. Eu às vezes fico ensinando para a Andréa como que homem pensa. E eu fico tentando entender como mulher pensa, mas é muito difícil, né? Não, tô brincando. Vocês já ouviram aquela piada? Diz que apareceu um gênio para um rapaz, né? E falou assim, o que você quer que eu faça? Aí disse que ele falou assim, eu gosto muito de ir para Fernando de Noronha, mas eu morro de medo de andar de barco e de avião. Aí ele falou assim, e o que você quer que eu faça? Ele falou assim, eu quero que você faça uma ponte, né, até o arquipélago. O gênio falou assim, você é doido? Imagina quanto saco de cimento, quanto de ferro, mexer com a biodiversidade marinha, né? Aí ele baixou a cabeça, tá bom, né? Faz outro pedido aí. Diz que ele falou assim, eu fui casado 2 vezes, essa aqui é a 3ª mulher, né? E tá me separando também. Aí ele falou assim, tá, aí o que eu tenho a ver com isso? Eu queria entender as mulheres. Aí diz que o gênio falou assim, como é que você quer a ponte? Mão de ida, volta, com passarela do lado. Vamos lá, é só brincadeira, irmãos, vamos voltar para cá. Não estraga a aula não, né? Vamos lá, depois eu conto uma dos homens, tá bom, irmãos? Para compensar, vamos lá. Desterrar das famílias as acusações, brigas, discussões sem sentido. Qual que é a palavra que está ali na frente? Desterrar. O que é desterrar? Desterrar. Quando uma pessoa conquista a terra, ele tomou conta da terra. Quando você tira ele da terra, você tirou o poder dele sobre ele, desterrou a pessoa, entendeu? Então tem que tirar essas conquistas que tiveram na sua vida, de discussões, acusações, briga. Desterra isso, irmão, tira isso aí da sua vida. Acabou. A gente tem uma mania de viver de passado, né? E tem casais que deu um probleminha, volta no passado. Eu tinha esse problema, sabia? Tinha. Eu fui libertado disso aí no encontro com Deus. O primeiro encontro com Deus que teve foi ou não foi?
Deus me libertou de um jeito que eu falei, quero ir para o encontro com Deus todo ano. Foi bênção na minha vida. Eu falei para vocês, quem está aqui na frente tem problemas também. E quando a gente reconhece quem a gente é, Deus começa a fazer a obra. Entendeu? Então desterra isso aí de voltar no passado. Por quê? Porque águas passadas não movem? É um ditado. Entendeu? É viver daqui para frente. É o hoje. Até o amanhã não é para você ficar preocupado. É viver o hoje, é o agora. Quem está comigo agora? Né? Então está lá, ó, desterrar das famílias as acusações. Às vezes dentro de família fica muita acusação. O senhor fez isso, porque lembra disso. Senta com a pessoa, pede perdão e fala, acabou esse assunto. A Bíblia ensina que nós devemos jogar no mar do esquecimento, no mais profundo dos abismos. O Senhor lança os nossos pecados no mais profundo dos abismos, mas nós, fazendo o papel do diabo, porque o diabo não dá conta de fazer sozinho, precisa da nossa ajuda, né? A gente vai lá e fica trazendo as coisas à tona. Ah, meu Deus, por que existe o perdão? Para essas coisas não virem à tona. Não é que você nunca mais vai lembrar, é para você não ficar trazendo as coisas à tona, entendeu? É isso. Acusações, fica acusando. Como a gente tem maneira, de quem que é o papel de ser o acusador? De quem que é? Então quando você estiver com esse papel aí, você fala assim, estou fazendo o papel do diabo, é melhor sair fora, né? No teatro, quando fala assim, você vai ser o diabo, eu mesmo não quero, ninguém quer. Mas na vida real, todo mundo acaba sendo, né? Hã? Isso que eu gosto da Juliana. Está aí, ó. Desterrar das famílias as acusações, brigas, discussões, sem... Ah, então a consentido pode? Não. É que às vezes a gente pega coisas tão bobas e leva, né? Lá no mais alto, para todo mundo ver. Entendeu? Liga os holofotes daquele negócio. Tá bom? As que têm sentido, resolva. Resolva. Senta e resolve. Vamos sentar e vamos resolver hoje? Uma vez eu sentei com o André e falei assim, fala tudo que você não gosta de mim. Eu não tenho nada não. Eu falei, então eu vou falar. Comecei a falar, comecei a ver o olhinho, começou a ficar vermelho. Aí eu falei, vou parar, né? Eu falei, mas você não fala. Porque a gente queria conversar, eu queria resolver. Mas foi isso que foi nos ensinando a aprender. Entendeu? Agora, eu louvo a Deus por ter uma esposa que senta e conversa. Aprendemos a dialogar. Deu trabalho? Deu trabalho. Faz 20 e poucos anos que a gente é casado. Né? Só não pergunta a data. Não, estou brincando. Vamos lá. Devemos trazer a harmonia, o bom humor, o perdão, a reconciliação para a casa dos outros. Não? Mas a gente não faz isso na vida das pessoas que estão lá no mundo? É ou não é? Como cristão? A gente não é cheio de querer reconciliar os outros, ajudar os outros? É ou não é? É ou não é, gente? Que Cristo vai mudar a sua vida, Cristo vai te dar perdão, Cristo vai te dar salvação. E dentro da sua casa, como é que está? Hein, crente? Hein? Fala para mim. Como nós somos religiosos muitas das vezes, né? É ou não é? Traz para dentro de casa. Traz para dentro de casa. Não sabe fazer? Peça ajuda. Se alguém não tem sabedoria, peça, que te dá deliberadamente. Entendeu? Essa palavra aí é mais ou menos assim, ele nunca cansa de te dar. Ele dá em abundância, dá demais, entendeu? Peça. Às vezes a sabedoria Deus vai usar na vida de um irmão, né? Eu estou aqui, acredito que abençoando a vida de vocês, porque Deus está me usando para abençoar a vida de vocês. Mas vocês acham que Deus também não está me abençoando? Porque eu estou aprendendo. E aí eu gosto de uma frase do pastor Cláudio Dória, ele fala assim, ó, quem tem o dom de ensinar ou tem o dom de pregar, não é difícil ensinar e nem é difícil pregar. O difícil é colocar em prática. Tá bom? Colocar em prática. Não é fácil. Passa. Uma família que quer ser feliz pratica essas atitudes. Então vamos lá. Primeira. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. Primeiro. Então tá aí, ó. Quer ser feliz? Diálogo aberto. O que é diálogo aberto?
é um falar para o outro a real situação. É claro que você tem que ir devagar. Nunca foi de falar, e aí agora vai começar a falar, também toma cuidado. Né? Tem que tomar cuidado. Segundo, qual que é o segundo? O Saulinho está fazendo escola lá naquela linha lá para ajudar. Proximidade entre pais e filhos. Irmãos, como nós criamos barreira entre nossos filhos? Os nossos filhos pensam que nós não temos problemas, que nós somos perfeitos, né? Isso é muito parecido aqui na igreja com o pastor. A gente pensa que o pastor não tem problema, não é perfeito e ele não pode falhar. Ou os líderes também. Líder não falha, líder não erra. Entendeu? Dentro de casa, seu filho fez a mesma ideia de você. Ele pensa que você mostre para ele que você, apesar de querer ser o super-herói, você não é o super-herói, né? Você está ali para proteger, guardar, mas você também tem as criptonitas da vida. Terceiro. E esse aí é muito importante. Tempo de qualidade. Sabe uma coisa bacana que a gente tem que aprender? A vir para a igreja e ser algo maravilhoso. Porque se a gente vai para a igreja assim, vamos para a igreja, moleque, vamos para a igreja, moleque. O moleque vai assim, não quero. Não é assim, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, não vai funcionar. Já vai criando na cabeça da criança que aquilo não é bom. Entende? Claro que tem hora que a gente tem que exercer alguma autoridade, mas com sabedoria. E aí peça ao Senhor. Quarto. Isso é importante demais, né? Tem coisas que... Já ouviu aquele ditado? Roupa suja se lava? Em casa. Deixa esse limite lá. Fala, se a gente tiver algum problema, a gente resolve aqui em casa, não é na frente dos outros. Porque, irmãos do céu, eu fico constrangido quando eu vejo os problemas sendo resolvidos. Eu fico. Imagina a pessoa, né? Agora, tem gente que já nem liga mais. Quinto. Inteligência. Não é inteligência artificial, não. É inteligência emocional, tá bom? Então não adianta você chegar para o Google e perguntar para o Google, como é que eu resolvo? Né? Inteligência emocional. O que é isso? Tem que pensar nas emoções. Lembra que eu falei? Passar para o filho o que você está sentindo. Você está transmitindo qual é a emoção que você sentiu daquela situação. Emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Tem as duas, não tem? Então a gente tem que ter uma inteligência emocional para lidar com as situações. Você já viu pessoas que desabam por tudo? Ai, meu Deus, né? Eu costumo dar um exemplo que eu falo assim: não pode prometer as coisas quando está muito feliz e nem quando está muito triste. Quer ver? Certa vez eu fui num velório. Um garoto de 18 anos faleceu. E a mãe ali, diante do túmulo, ela fez uma promessa. Eu te prometo que eu estarei aqui todos os dias. Você acha que ela vai conseguir cumprir? O que você acha? Não tem como. Entendeu? Promessa no calor da emoção. Não tem. Vai ter um dia que ela vai estar doente. Vai ter um dia que vai chover. Vai ter um dia que o carro vai quebrar. Entendeu? Aí aquilo vai virar uma pedra de tropeço na vida dela. Porque agora vai começar a fazer mal porque ela fez uma promessa para o filho e não cumpriu. E normalmente nessas questões emocionais, principalmente envolvendo morte, a pessoa fica presa naquilo. Eu conheço pessoas que vão no cemitério e não conseguem ficar sem ir, porque prometeu. E até eu conheci uma outra pessoa que ele falou assim: eu me libertei disso, graças a Deus. Tem que viver enquanto estar vivo. Tem que, até uma redundância, viver enquanto está vivo, né? Mas é verdade. Entendeu? E a outra é na alegria. Na alegria promete um monte de coisa, né? A Andréia fala que ela tinha um vizinho, que quando ele bebia, ele chegava alegre, ele prometia tudo para elas, né? E ele prometeu a caixinha registradora. O que foi que ele prometeu? Mundos e fundos, né? Da boneca, não sei comprar, não sei o que tem. As crianças ficavam tudo aí esperando o outro dia o cara chegar com o presente. Cadê o presente? Ele nem lembrava do que tinha prometido, né? Estava muito alegre, então tem que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia fala assim: não faça votos de tolo. Eu vou trazer o mesmo princípio para dentro de casa. Às vezes a gente está muito bravo, ou a gente está muito feliz, e a gente fala coisas que não vai conseguir. Então tem que fazer as coisas no equilíbrio, entendeu? Eu não estou dizendo que eu não faço, eu estou dizendo que eu também faço, mas eu tenho que ficar me policiando para não fazer, entende? Inteligência emocional. E aí, quando você vai lidar com um conflito, você tem que usar da inteligência emocional.
Eu queria até trazer uma psicóloga aqui para ajudar a gente, umas psicólogas. Tem umas psicólogas que são cristãs. Ela podia até falar para a gente algumas coisas, dar algumas dicas, né? Essa menina mesmo, a Suzy, né, André? Eu vou ver se eu consigo. Não vou prometer não, tá bom? Vou ver. Verei, melhor dizendo. Você já aprendeu, né, a aula? Vamos lá, 7º. É o 6? 6. Vai lá, Saulo. Interesse. Interesse pelas coisas? Ah, não é só pelas minhas? Né? Essa parte ela é complicada. Eu vou até pular aqui. Eu ia falar um negócio, mas vou pular hoje. Vamos para o 7º, vai. Todo mundo. Bebeu água, usou o copo, o que tem que fazer? Lavar e? Lavar e? Eu confesso que eu não faço isso. Tô falando sério. Mas eu me cobro. Tem hora que eu falo, cara, mas como é que eu sou tão preguiçoso? Eu não consigo. Eu volto lá e vejo o copo em cima da pia, eu falo, meu Deus. Na casa dos outros eu faço, mas lá em casa eu tenho a escravinha. Não, tô brincando. Infelizmente eu brinco com ela, eu falo, né, nós temos a escravinha em casa que faz tudo. Ela é um amor, gente, ela não reclama de nada. Tudo tá bom. Eu falo, menina, tem que brigar com nós às vezes. Não brigar, vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas tem que ter a regra. E eu lendo essa matéria, eu falei, cara, isso aqui é uma área que a gente precisa aprender. Todos possuem obrigação doméstica. Todos possuem. Tudo bem que nós homens saímos para trabalhar. Eu sei que tem mulheres que também saem para trabalhar. Como eu já disse em aulas passadas, eu sou do tipo que eu acho que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que cuidar dos filhos e da casa. Mas entendo que tem situações diferentes e não tenho nada a questionar. Mas se pudesse ser assim, seria melhor, tá bom? No entanto, nós homens quando voltamos, só porque trabalhamos fora, achamos que estamos cansados, né? E parece que as mulheres não fez nada, né? Mas não é assim. Então assim, no mínimo, posso te ajudar de alguma forma? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Sabe, eu tenho me policiado, tem ou não tem? Sempre perguntar para ela, né? Claro que eu prefiro e o prazer é ir para o sofá e assistir o jogo, assistir o filme. É o prazer, o pecador, né? Gosta. Mas se a gente pudesse ajudar, eu acho que aí no mínimo, a Andréa mandou um realzinho para mim, que fala assim, como manter a sua casa organizada? Né? Aí fala assim, primeiro, arrume sua cama. Arrume a cama. Cama desarrumada, parece que a casa inteira está desarrumada, né? Segundo, sempre arrume a sala. Terceiro, nunca vá dormir com a louça bagunçada. E aí tinha mais alguns que eu não lembro agora, mas são coisas tão básicas que às vezes a gente não faz, né? E parece que bem no dia que você não fez, chegou alguém para visitar a sua casa. Entendi. Fazer da sala um closet, né? Não fazer da sala um closet. Então tá aí, entendeu? Não que eu estou culpando, que inclusive hoje é aniversário dela, da minha mãe querida, dona Josiane, quiser mandar um parabéns para ela. Ela não veio porque ela está lá na chácara, ela passou a noite lá. Ela falou, mãe, eu não vou na aula. Eu falei assim, só porque é seu filho que vai dar aula, né? Mas hoje é aniversário dela. E a dona Josi, ela trabalhou fora muito tempo, né? Para ajudar. Ela sempre foi muito guerreira, muito batalhadeira. Ela trabalhava, ela saía às 5h30 da manhã. Eu lembro que já vou dar um pulo para frente, né? Uma época eu comprei uma moto e meu pai falou, leva sua mãe, que é mais rápido, né? Dá tempo dela dormir um pouco mais, né? Aí um dia eu estava passando pelo Marugate, assim, eu dei uma freada, levei uma capacetada, pá, né? Aí eu, mãe, você tá dormindo em cima da moto? Tadinha, gente, acordava tão cedo que estava dormindo em cima da moto, né? Mas ela trabalhou muito e tal, e eu fui mais criado pela avó, sabe? E quando a gente é criado pela avó, a gente é mimado, né? A avó faz tudo, né? Então... a mãe, não que a minha mãe não me ensinou muitas coisas, ensinou, mas ela ficava muito fora, ela trabalhou bastante, lutou muito, eu agradeço pela vida dela, aprendi muita coisa, mas a avó, tudo que você queria fazia, né? Eu falo que se tem uma coisa que eu amo é salsicha empanada,
né? Eu amo salsicha empanada. E tem uma marca de salsicha que eu não sei decifrar qual é, mas que é a mesma que eu comia no bar do Chicão, em frente ao Terminal Central. Porque a minha avó me pegava todo sábado, levava, ou domingo, eu não lembro, levava para casa do tio Mané. O tio Mané morava na Álvares Machado, ali perto do Terminal Central. Aí a gente descia, eu lembro como hoje, irmãos, ela comprava uma salsicha e um caçulinha, né? E colocava a mão no sutiã e pagava. Que vó guarda dinheiro aqui, né? Aí pagava. E eu falo para ela que, cara, eu sei que salsicha faz mal, massa faz mal, mas quando você me mostra uma salsicha empanada para mim, parece que eu volto lá na minha infância. Que a minha avó marcou momentos para mim. Então momentos maravilhosos. Mas pensa numa avó que cuidava do neto e bajulava o neto e tudo que eu queria, ela fazia. Então você imagina, né, como é que eu fui criado. Não tinha tudo que queria, mas tinha uma avó que, né, e minha mãe também. Aí a minha mãe, para suprir a ausência, trazia os brinquedos, chegava com a bicicleta, né, quando ganhava um dinheirinho a mais. Mas, por que eu estou falando isso? Às vezes a gente mima os nossos filhos e não ensina. Aí quando eu casei, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Choque. A sorte que eu casei com uma mulher paciente, irmãos. Quer dizer, acho que ela orou bastante também, né? Porque se fosse outras que eu vejo, umas mulher braba, rapaz, era divórcio. Não ia ter jeito não, né, Saulo? Então, presta atenção, por que eu estou falando isso? Ó, todo mundo tem que ter a sua parte doméstica, mas muitas das vezes o filho não foi ensinado. Então, mães, ensinem os filhos dentro de casa, porque um dia ele vai casar, e quando ele casar, a nora, ou né, vice-versa, o genro vai chegar para você e falar, você não ensinou não? Entendeu? Não ensinou a cozinhar, não ensinou a... Tem que ensinar, tá bom? Vamos para os últimos. 7º, já foi. 8º, as decisões são tomadas em... A Juliana, posso usar como exemplo que você acabou de falar? A Ju e o Hermes estavam conversando comigo e eu falei sobre finanças, que o próximo, depois de domingo que vem, no outro a gente vai entrar em finanças, tá bom? Aí eu falei, a gente estava conversando ali, aí o Hermes falou assim, irmão, eu não cuido de nada, a Ju é perfeita, cuida de tudo, né? E amém, quando um homem tem uma mulher dessa, amém, mas ela virou para mim e falou assim, mas ele tem que estar sabendo dos problemas também, por quê? Porque para tomar a decisão tem que tomar em... E na hora que a coisa aperta, aí o marido virou e falou assim, cadê o dinheiro? Né? Tem que tomar decisões em conjunto. Tem hora que eu falo assim para André, vou trocar de carro. Ela vira, precisa, é hora, né? Eu vou dando um monte de desculpa. Mas a gente tem que ir conversando. Tá bom? Então, ó, as decisões são tomadas em conjunto. Pergunta, para a gente ir para o final. Só entre o marido e a mulher? Às vezes não, às vezes tem que estender para a família toda, porque tem decisões que vai influenciar, vai acarretar sobre toda a família. Então chama os filhos, mas o filho às vezes não está nem prestando atenção, ele não está, mas ele está aprendendo uma coisa, que quando ele casar, ele vai chamar a família dele para tomar uma decisão em conjunto. No mínimo ele está aprendendo isso, entendeu? Tá bom? Aprendeu isso? Leva para casa. Vamos, fala Hermes. Teve um fato assim que aconteceu na nossa vida, cortou lá quase metade lá da, enfim, uma porcentagem lá que eles davam de gratificação cortou e assim foi um valor assim para nós foi alto. Aí reuni e falei, a partir de hoje a gente vai viver com o que a gente vai ganhar, tá bom? E foi normal, a gente não se sabe, viveu ali e passou. Vocês ouviram o que ele falou? Chegou um momento que cortou aquele salário, bonificação que ele tinha no salário. Então a situação diminuiu, né? Mas ele falou com toda a família e todo mundo entendeu e viveu normal. Por quê? Porque mostrou para a família, né? Que às vezes o filho só pensa que aquele cartãozinho plástico é mágico. Passou, né? Não tem que pagar, né? Meu filho, Luiz Felipe, menorzinho, falava assim, pai, passa o cartão. Tão fácil. Vamos concluir? Terminamos, bateu o sinal? Ó, eu quero concluir com esse texto aqui, ó. Aperta aí para mim. Aperta mais um, deixa eu ver se está a conclusão lá em cima. Ah não, volta. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhem hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa... Quem disse isso? Josué. Antes de morrer, né? Antes de morrer, Josué falou isso.
Porque ele estava ensinando o povo que eles precisavam servir o Senhor. E os filhos não estavam sendo ensinados a servir o Senhor. E eu quero concluir com uma coisa. Ali ele fala de deuses. E que deuses que ele estava falando? Aos deuses dos amorreus, dos heveus, até dos egípcios, porque eles tinham vindo, né? Mas hoje, talvez, né, a gente não tem só os deuses ídolos, aqueles deusinhos que o pessoal reza ou faz isso. Nós temos outros deuses. O orgulho, a falta de diálogo, entendeu? E outras coisas. Por isso que eu quis concluir com esse texto. Vocês, se parecer mal, servir a Deus. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Que a gente precisa quebrar muitas coisas na nossa vida, muitos deuses, né? Muito eu, para a gente poder viver realmente para o Senhor. E Josué falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero terminar dizendo, irmãos, tem muita coisa que precisa ser corrigida, melhorada, e nós precisamos da ajuda do Senhor. Para que nós possamos servir o Senhor, a nossa casa tem que estar alinhada, entendeu? Eu e a minha casa. Ele não falou eu servirei o Senhor. A importância da família servindo ao Senhor, amém? Ore ao Senhor, peça a Ele que te ajude a cuidar bem da sua família. Vamos orar. Deus, obrigado por essas palavras que o Senhor nos ensina no dia de hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem realmente nos transformado, quebrado o vaso que somos, ó Deus, e nos ensinado a ser um novo vaso, Pai. Queremos ser realmente um vaso nas mãos do oleiro, um vaso que te honra e não que te envergonha. Nos ajuda a cuidar bem da nossa casa, da nossa família e consequentemente da tua igreja e do teu reino, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo meus irmãos, cada um aqui, que essa palavra seja abençoadora, transformadora, ó Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, ótimo domingo para todos.